Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Psicologando. Eu sou a Daça Almeida e hoje nós vamos falar de um tema em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Né? A conversa de hoje é sobre enfrentamento à violência contra a mulher, combatendo a misoginia e o assédio, né? Especialmente no contexto universitário. Para essa conversa de hoje, nós convidamos a Nayara Brandão. Ela é assistente social da Fundação Para a Paz e da Clínica de Atenção à Violência, CAV, da UFPA. Também é mestranda de Serviço Social, também na UFPA. Seja bem-vinda, Nayara, é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Bem, Nayara, para a gente começar esse assunto, por que é tão importante falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher? O enfrentamento à violência contra a mulher é muito importante falar, e quando a gente fala do âmbito universitário, que é o que a gente está tratando hoje aqui, é muito importante porque a universidade ela é um espaço, né, de construção crítica, de convívio social, é um espaço de produção de conhecimento. E a universidade ela não está isolada da sociedade, então é justamente um espaço onde deveria ser um espaço seguro, é também um espaço que surge também casos de assédio, a discriminação, o abuso, a desigualdade de gênero. Então é muito importante falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, porque é uma forma de trazer conhecimento, de trazer informação para o combate a essa violência, uma forma de romper silêncio e buscar construir uma sociedade, um espaço acadêmico de enfrentamento à violência, um espaço seguro, um espaço onde a mulher possa viver e estudar tranquilamente, sem medo e sem qualquer tipo de violência. Certo, Nayara. E assim, infelizmente, todos os dias a gente escuta, né, esse assunto, todos os dias, todos os momentos, infelizmente, a gente escuta na TV, nas redes sociais, na rádio. Então nós precisamos, né, a tempo e fora de tempo, tratar sobre esse assunto. E então, Nayara, como você, enquanto assistente social, percebe a realidade das mulheres hoje? A mulher hoje, ela vive num contexto de avanços significativos, mas também um processo de... a gente ainda vive uma estrutura desigual, né, de desigualdade de gênero. Apesar dos avanços que a gente tem, a mulher hoje ela consegue se mobilizar coletivamente, ela consegue fazer redes de apoio. Hoje a mulher ela consegue identificar uma situação de violência que há décadas atrás era naturalizada. Então esse avanço que a gente tem de políticas públicas para as mulheres, ele é muito fundamental. Porém, a gente ainda convive com muitos casos de violência, muitos casos de feminicídio. E em meio a todos esses avanços também, a gente também convive com algumas vulnerabilidades. A mulher de hoje, ela é mais cobrada, ela precisa ser uma excelente profissional, ela precisa ser bem-sucedida, ela precisa ter um equilíbrio emocional, ela precisa ter uma estética adequada. Isso também traz muita cobrança sobre essa mulher, trazendo crise de ansiedade, medo de fracassar. Então, esse é o cenário da mulher hoje, desses avanços, dessa informação e também de vulnerabilidades. E muitas pessoas ainda associam a violência, né, apenas à agressão física, né? E que outras formas de violência aparecem com frequência? A violência física só é uma manifestação, né? É muito importante a gente destacar a violência psicológica, porque ela precisa ter um olhar especial, né? Porque a violência psicológica, às vezes ela é naturalizada, às vezes a mulher não consegue perceber que ela está vivendo essa violência psicológica. Então a gente precisa ter um olhar bem minucioso em relação a ela, porque além dela ser difícil de ser identificada também, ela é também uma violência que traz muitos traumas e muitas consequências. Então é importante destacar alguns pontos dela: a humilhação, a ameaça, constrangimento, o isolamento social são algumas formas de violência psicológica. Além dessa, é muito comum a gente também ter a questão da violência sexual,
destacar, principalmente quando a gente fala do âmbito universitário, porque a violência sexual, a questão do assédio sexual, a importunação sexual, o estupro em si também, eles são os fatos, os tipos de violência que acontecem dentro do âmbito universitário, e é muito comum, infelizmente. E assim, hoje também a gente pode destacar que com o avanço da tecnologia, do acesso à internet, às redes sociais, essas violências elas também se manifestam de forma virtual. Então é muito importante também falar esse meio virtual, né? A violência sexual no meio virtual, a psicológica, a violência moral também, que tem a difamação, calúnia, também tem a violência patrimonial, né? Tudo que afeta aos bens materiais e financeiros dessa mulher. Isso são alguns tipos de violência que a gente tem, infelizmente ela traz muitos traumas para essa mulher. Quais comportamentos, Nayara, costumam ser minimizados, mas que já são sinais de alerta? É importante a gente ficar atento, a mulher ficar atenta à questão do controle excessivo, o controle disfarçado de proteção, aquele controle de como ela se veste, com quem ela fala, a forma que ela fala, o que ela faz. Esse controle excessivo ele precisa ser identificado. A questão também do ciúme, o ciúme romantizado, o ciúme como prova de amor. A gente tem também o controle das mensagens, controle da mulher por mensagens, a pressão para envio de fotos íntimas, a pressão para que a mulher disponibilize senhas do celular, senhas de acesso às redes sociais. Essas são situações que a gente precisa observar porque são o início de uma situação mais grave. Então, conseguir identificar esses pequenos sinais é uma forma de prevenção. Sim. E, Nayara, o que é misoginia? E quais exemplos você pode dar? E quem podem ocorrer nos espaços acadêmicos? A misoginia, ela é um desprezo, né, um ódio, uma aversão à mulher. Então, ela tem suas raízes em uma sociedade em que o homem é valorizado e a mulher é desvalorizada. Então, ela se manifesta a partir de práticas, condutas que inferiorizam a mulher, desqualificam, deslegitimam. E quando a gente volta para o âmbito acadêmico, a gente percebe essas condutas a partir de comentários, né, que desvalorizam uma produção, uma pesquisa realizada por uma mulher, através da sexualização da mulher, através de práticas como a tentativa de silenciar a voz da mulher. Então, esses são alguns comportamentos também, piadas que falam dos estereótipos de gênero e diversas outras situações. E alguns exemplos que a gente pode dar no âmbito acadêmico são algumas frases, né, que são utilizadas como ela só conseguiu essa nota porque ela está saindo com o professor, ela só ocupou esse cargo porque ela é bonita, porque ela precisa se vestir de outra maneira, senão ela não vai ser respeitada. Ela é muito nova para ocupar esse cargo. Então, são alguns exemplos que a gente tem de misoginia nos espaços acadêmicos. Um outro exemplo também é assim, a preferência de alguns docentes, né, em chamar mais os alunos homens, né, para determinados projetos, pesquisa, né, justamente por ser homem. Sim, tem essa o questionamento da intelectualidade da mulher. Nayara, como diferenciar a brincadeira de assédio? A principal forma de diferenciar o que é brincadeira e o que é assédio está justamente no consentimento e no impacto que ela causa. Porque a brincadeira ela é mútua e ela não causa constrangimento. Agora o assédio, mesmo que ele venha disfarçado de uma brincadeira, ele causa um incômodo, um constrangimento. Então, quando a mulher ela já mostra que ela está incomodada com a brincadeira e a brincadeira continua, ela já não é mais uma brincadeira, ela é uma violência. E é muito importante falar sobre isso porque é difícil muitas das vezes para as mulheres identificarem um assédio justamente porque ele vem disfarçado de brincadeira. E quais impactos emocionais e psicológicos você observa nas mulheres que passam por essas situações? Os maiores impactos que a gente pode destacar aqui é a questão justamente da depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, baixa autoestima,
pensamentos e ideias suicidas também, o sentimento de medo, o sentimento de vergonha. Esses são alguns pontos que a gente destaca também. E o que costuma dificultar a denúncia? Principalmente o medo e o receio de serem desacreditadas. A gente está falando sobre essa questão da desigualdade de gênero. Muitas das vezes a mulher ela é culpabilizada pela situação de violência que ela sofre, então o medo dela é de achar que ela é culpada, então isso traz uma dificuldade para uma denúncia, a vergonha, o medo de ser exposta, o medo de que as pessoas ficarem sabendo do que aconteceu, o medo de retaliações, muitas das vezes com medo também da demora do processo acontecer e ela ficar vulnerável, a própria dependência financeira, a dependência emocional. E nos espaços acadêmicos também tem a questão do medo de se prejudicar na trajetória acadêmica, principalmente quando o autor da violência é uma pessoa que tem uma posição de poder. E se uma estudante decide buscar ajuda, por onde começar? É importante procurar as redes de apoio da própria universidade, A universidade ela oferece serviços de atendimento pela própria instituição, a assistência estudantil. Isso, da assistência estudantil, existe essas redes de apoio internas para que recebeu o primeiro acolhimento, para que ela se sinta segura para fazer uma denúncia. E tem os espaços externos, que a própria Fundação para a Paz ela tem esse serviço especializado, que é um trabalho integrado com a delegacia, então eles estão no mesmo espaço. A Fundação para a Paz oferece o acolhimento, o atendimento psicossocial, e até que a mulher se sinta segura para ser encaminhada para a delegacia. A gente tem a Clínica de Atenção à Violência, que está dentro da Universidade Federal do Pará. A clínica também atende mulheres em situação de violência. Pode procurar também a clínica, além do 180, que é o Disque Denúncia. Em casos de muita urgência, é importante acionar a Polícia Militar, o 190, que é ela que vai conseguir chegar até o local onde a mulher está de forma mais rápida, que os outros tipos de denúncia não vão chegar naquele momento, A mulher que tem que ir aos serviços. Então, assim, você mulher, que está percebendo que está vivenciando violência, você pode também buscar o serviço da assistência estudantil, da PROAS, da sua universidade, que deve ter, Então lá você pode procurar pela assistência social, pela psicóloga, que já é uma porta aberta, Nós já iremos dar um direcionamento, um encaminhamento certo e acolher você também, tá? Então você pode procurar dentro da sua universidade. Seja violência dentro da instituição, ou até mesmo fora, mas que às vezes a mulher não sabe por onde começar, a denunciar. Então você pode também procurar a assistência estudantil da sua universidade. Então a gente já está quase finalizando nossa conversa, Nayara, mas eu queria saber como os colegas e professores também podem acolher sem julgar e sem revitimizar. Nesse caso, o importante de tudo é justamente fazer um acolhimento humanizado, uma escuta ética. Quando a gente fala de escuta ética, é justamente a questão, quando a gente se volta para a questão do sigilo, porque muitas das mulheres elas têm medo de denunciar justamente de ficarem expostas. E a questão do sigilo é muito importante, da gente acolher e guardar a informação e apenas repassar a informação para a situação que for necessária, para a proteção da mulher. Então, ouvir com cuidado, não julgar essa mulher, não fazer perguntas que culpabilizem ela, como, por exemplo, por que você estava nesse local, nesse horário? O que você estava fazendo lá? Por que você estava vestindo essa roupa? Você consumiu alguma bebida alcoólica? Isso são alguns tipos de perguntas que voltam a culpa para aquela mulher. Então, o importante é esse acolhimento, é poder o profissional ou a pessoa que está acolhendo essa mulher ter as informações adequadas para informar ela aonde ela pode pedir ajuda, para onde ela vai ser encaminhada. É importante ter a informação e saber fazer um acolhimento sem revitimizar essa mulher. E se você não tiver o que falar nesse momento, você pode ajudar orientando e acompanhando essa mulher a procurar esses serviços, por exemplo, na universidade,
Se você escutar alguma colega dizer que está passando por alguma violência, dizer, olha, então bora lá comigo, lá na assistência social, lá com a psicóloga, eu vou contigo para você não ir sozinha. Até para a mulher não se sentir sozinha nesse momento tão delicado, né? E, Nayara, que mensagem você deixa, né, para a comunidade acadêmica nesse Dia Internacional da Mulher e mais especificamente sobre esse tema? O Dia Internacional da Mulher ele não é só uma data comemorativa, né? É um marco de lutas por direito, por igualdade, por equidade. E eu deixo a mensagem para a sociedade, para a comunidade acadêmica, que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva. Então, a gente precisa construir espaços inclusivos, espaços que de fato garantem a proteção da mulher, que criam uma cultura institucional de proteção, de responsabilização, que essa mulher tem o direito, porque todas nós mulheres temos o direito de estudar, de trabalhar e conviver sem violência. Então é importante a gente romper o silêncio, porque se a gente mantém silêncio, a gente protege o agressor. E quando a gente tem a informação para dar, a gente protege. A forma de um acolhimento adequado é uma forma de proteção a essa mulher. Certo. Nayara, quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar compartilhando o teu conhecimento e experiência nessa área, né? Muito obrigada. E você curta, compartilhe, divulgue esse vídeo para quem você acha que está precisando escutar, tá? Essa entrevista vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify do Psicologando. Então, eu espero você numa próxima entrevista, no próximo diálogo. Até mais!